Graça e paz abundante para você nessa devocional da graça de Deus, que você seja tomado de favor, que você seja edificado pelo Senhor na sua palavra. Lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva e também acione as notificações, compartilhe essa live, essa devocional, para que o Evangelho possa chegar mais longe. Deixe um comentário para que pessoas possam ser abençoadas por você. Hoje eu vou compartilhar com você 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Estava meditando nesse texto. E ele talvez é um texto conhecido, mas muito poderoso. E às vezes nós não meditamos tanto como deveríamos nele. Não cogitamos dele no nosso coração. E isso nos enche de fé. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui o que está acontecendo é uma grande troca. É a grande troca do Calvário. Mas você precisa entender a profundidade do que está acontecendo aqui na sua vida prática, de fé. No momento em que você nasce de novo, essa grande troca acontece e os efeitos dessa troca, eles são muito poderosos, eles são profundos. E à medida que você tem a revelação deles, isso afeta todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, esse texto é um texto interessante porque ele é um texto que está ligado com as ofertas e os sacrifícios lá de Levítico. Porque o Velho Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, não é? Então, eu não sei se você sabe, mas quando Jesus não tinha vindo ainda, lá no Velho Testamento, o pecado estava lá. E por que as pessoas elas não morriam? Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha vindo, mas elas não morriam, porque tinha o dia da expiação. Naquele momento, o que acontecia? O sacerdote trazia um animal puro, um cordeiro sem defeito de 1 ano, e um ritual acontecia como oferta pelo pecado. Ele era trazido para tomar o lugar do homem. E é uma coisa muito bonita, uma cena poderosa acontecia ali, porque o ofertante, que era o pecador, né, na pessoa, ele trazia até o sacerdote aquele animal, e o sacerdote avaliava o animal, não o ofertante, porque era o animal que tomaria o lugar. E ele via então que o animal era puro, de 1 ano, sem defeito, porque obviamente estava apontando para Cristo, que não tinha pecado, que não conheceu o pecado. E ele analisava, uma vez que ele dizia o animal é puro, o animal é aceitável, o animal está completamente avaliado, aceito e aprovado para ser sacrificado no lugar do pecador. Nesse momento, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do animal e uma troca acontecia. Todo o pecado daquele ofertante era transferido para o animal puro, para o cordeiro. Mas não apenas isso, toda a beleza do cordeiro, a santidade, a pureza, a vida que tinha naquele animal lindo, puro, sem defeito, que aponta para Cristo, tudo que era dele era transferido para o ofertante. Então aquele ofertante era liberado em paz, porque foi aceito, porque uma vez que o sacrifício foi aceito, o ofertante foi aceito. Uma vez que o sacrifício foi aprovado, o ofertante foi aprovado. E aquele animal então era sacrificado no lugar do pecador. E o pecador ia embora livre. Mas não apenas ia embora livre, mas ele ia embora com as virtudes que aquele animal representava e carregava. E aquilo apontava para Cristo. E isso é muito bonito, isso é muito precioso. Agora, a gente chega aqui em Coríntios e Paulo está tratando desse sacrifício que acontecia ali.
E uma coisa muito bonita e poderosa aqui é que o sacrifício, a oferta pelo pecado, não era uma oferta diária, sabia disso? Tinha o dia da expiação. Por quê? Porque Deus não queria que o seu povo vivesse a vida lembrando que é pecador. Deus não queria que o seu povo vivesse todo dia lembrando que tinha pecado, porque isso traz acusação, isso traz condenação, isso traz peso. Por isso tinha o dia da expiação. Naquele dia eles se lembravam que eles eram pecadores e que eles precisavam de uma troca para não morrer, para receber perdão. Mas não era todo dia, porque Deus não queria. E continua querendo que você não lembre que você é pecador ou que você viveu no pecado, porque Ele diz: dos teus pecados passados não me lembrarei mais. Aquele povo se lembrava uma vez por ano, você não tem que lembrar de nenhum. Porque aquele sacrifício de touros e de animais não apagava para sempre os seus pecados, mas o sacrifício de Jesus pagou para sempre os seus pecados. Para que você não tenha que lembrar de nenhum. Mas sabe o que é interessante? É que o sacrifício, a oferta pelo pecado, acontecia uma vez por ano, a expiação. Mas o sacrifício era diário, de manhã e de noite. Por quê? Porque o sacrifício aponta para a justiça de Cristo que é transferida para o ofertante. Essa Deus quer que você lembre todo dia. Todo dia. Por isso que a Bíblia fala que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, todas as vezes que nós nos reunimos, nós deveríamos fazer isso. Não fazemos, mas deveríamos. Nós fazemos isso para lembrar da memória da sua morte, porque o sacrifício deve ser lembrado sempre. Para sempre que nós nos lembrarmos do sacrifício, a gente lembrar que a justiça do sacrifício, a justiça do Cordeiro foi transferida para nós. E isso é muito bonito. Eu não tenho mais que me lembrar do pecado, porque de uma vez para sempre Cristo morreu. E os meus pecados estão apagados. E dele, ele não se lembra mais. E bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui pecado, porque já atribuiu a Cristo. Então volta aqui para o versículo comigo, porque o que está acontecendo aqui é que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por mim. Agora, o que é aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado? Cristo nunca pecou, mas ele foi feito pecado no nosso lugar. Sabe o que significa isso? Eu vou traduzir para você. Aquele que nunca conheceu pecado significa o seguinte: aquele que nunca conheceu doença, aquele que nunca conheceu câncer, aquele que nunca conheceu depressão, aquele que nunca conheceu pânico, desespero, insônia, medo, pavor. Aquele que nunca conheceu pecado significa que é aquele que nunca conheceu a miséria, aquele que nunca conheceu a opressão de demônios, aquele que nunca conheceu a morte, nunca conheceu nada que oprime o homem, porque nele não tinha pecado, os demônios não podiam oprimi-lo. Aquele que nunca conheceu vícios, cadeias de vícios, de pornografia, de álcool, de drogas. Aquele que nunca conheceu na sua vida a frustração das coisas não darem certo, do casamento destruído, do filho que foi embora, do negócio que não rompe. Aquele que nunca conheceu o medo do futuro e nem lembranças do passado, porque nunca pecou. Deus o fez pecado por nós que conhecemos tudo isso, porque o pecado está encerrado na nossa carne. Nós que sofremos doença, morte, depressão, tristeza, miséria, angústia, medos, problemas do casamento, no relacionamento, problemas financeiros. Deus o fez pecado por nós. Você não tem que carregar mais nada disso. Você não tem que aceitar mais isso na sua vida. Você não tem que aceitar doença. Você não tem que aceitar depressão, tristeza, medo, angústia, insônia. Você não tem que aceitar lembranças do passado. Você não tem que viver debaixo de culpa nem de condenação. Você não tem que viver debaixo de miséria. Mas a Bíblia diz que
Ele se fez pecado no nosso lugar, sabe para quê? E isso é a oferta do pecado, amém? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e esse é o sacrifício. Quando a Bíblia diz que nele fomos feitos justiça de Deus, isso significa que nele nós fomos aprovados por Deus, segundo o padrão de Deus, a lei. A lei dizia em Deuteronômio 28 que se alguém fosse aprovado diante de Deus segundo ela, todas as bênçãos decorrentes da lei viriam sobre aquela pessoa. E se você ler Deuteronômio 28, a Bíblia diz: bendito serás na entrada e na saída. Bendito você será no campo e na cidade. Bendito será o fruto do seu ventre e da sua maçadeira. Bendito será no seu trabalho e no seu casamento. Tudo que você colocar as suas mãos, diz Deuteronômio, bendito você será e prosperará. Os seus filhos serão abençoados. O seu trabalho será abençoado. Deus vai mandar a chuva no tempo certo para que você possa prosperar. Bendito será você quando você sair para trabalhar, porque as portas estarão abertas. Os clientes serão trazidos. O seu casamento será restaurado. O seu filho será curado e liberto. Bendito você será para dormir e vai dormir o sono do justo. E bendito você será quando você acordar, porque ele foi feito justiça para você. Deus aprovou você. Você é justo agora. Agora está tudo certo. E esse sacrifício era diário, para que você lembre todo dia, de manhã e de noite, você levanta a mão e diga: eu sou justo. Não há mais culpa para mim, não há mais condenação para mim, não há mais maldição da morte, nem da miséria, nem da enfermidade, porque ele se fez pecado no meu lugar de uma vez para sempre. A oferta pelo pecado foi oferecida para sempre. E hoje, nem um dia, eu preciso viver preso no meu passado e no meu erro, no meu pecado, porque eu estou perdoado. Amém. A oferta do pecado era oferecida uma vez, eles tinham que lembrar. Hoje você não tem que lembrar dia nenhum. Mas a oferta do sacrifício era diário, para você lembrar todo dia: eu sou justo. Ele se tornou a minha justiça nessa troca. Eu estou aprovado diante de Deus.